a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vocês vão aprender a usar as funções agregadas, que é count, sum, avg, min e máximo. Eu poderia gravar cada função em vídeo separado, mas eu vou gravar num vídeo só e na descrição do vídeo eu vou separar por minuto. Então, se você quiser alguma função específica, é só você clicar no minuto que você já vai ser, o vídeo já vai ser carregado para ela diretamente, tá? Então, ó, eu vou usar esse guia aqui como referência, que foi um guia que eu escrevi. Se você tiver interesse, tá na descrição do vídeo, tá? Então, a gente vai começar pela função count. O que é a função count? Ela conta o número de linhas em um conjunto de resultados, certo? O que seria isso? Já deixei aqui os exemplos aqui, ó. Que count. Deixa eu pôr o count aqui em cima. Eu deixei os exemplos aqui pronto para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito extenso. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu dei um select, count, entre parênteses, asterisco. E aqui, ó, quando usamos o asterisco junto com o count, significa que é para contar o número total de registros, independente do conteúdo das colunas, inclusive se for nulo, tá? Esse tipo de informação de detalhe, ele tá no e-book, mas eu tô aqui mostrando para vocês. Outros detalhes vai estar nesse guia. Então, por isso que eu coloquei aqui esse asterisco, para ele trazer todos os registros, independente se tem valor ou não. Se eu não colocasse esse carinha aqui, ele iria somar só o que tivesse valor, tá? Mas no meu caso, eu quero saber quantos produtos eu tenho cadastrado. Então, independente se está nulo ou não. Então, beleza, eu dei aqui o select count, entre parênteses, asterisco. Criei um alias aqui, total de produtos, da minha tabela produtos. Então, se eu selecionar aqui e dar um executar, me trouxe aqui 16, ou seja, eu tenho 16 produtos cadastrados. Se eu vir aqui, ó, dar um select na minha tabela produtos, vocês vão ver que de fato eu tenho 16 produtos cadastrados. Deixa eu descer aqui, eu tenho 16. Como eu tenho pouquinho produtos, só de eu fazer um select na tabela produtos, eu consigo saber a quantidade. Aí vamos supor que eu tenho 5.000 produtos. Poderia vir aqui na última linha e ver? Poderia. Mas a gente usa o count para ser mais rápido assim. A gente já dá um count, já pega o valor ali total. Certo? Aí, ó, para a gente dar um exemplo mais avançado, vamos supor que quero saber quantos pedidos cada cliente possui. Então, o que eu fiz aqui, ó? Dei um select na minha coluna ID cliente, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer essa coluna e vai contar quantos pedidos esse meu ID cliente possui, tá? From pedidos, que é a minha tabela de pedidos. E aqui, ó, eu tenho o group by, por quê? Ele vai agrupar por ID cliente. Então, tipo assim, ID cliente 1, tenho X pedidos, ID cliente 2, tenho X pedidos. Então, ó, se a gente selecionar só esse carinha aqui, ó, ele vai dar erro, por quê? Obrigatoriamente eu tenho que agrupar por alguma coluna. E se eu não agrupar, ele vai se perder. Por quê? ID cliente 1, um pedido, ID cliente 1, ele é repetir, então eu tenho que agrupar. É uma regra do próprio SQL. Não permite eu dar um count sem fazer o group by. Diferente daqui, onde eu já estou somando todas as linhas. Aqui não, que eu já estou colocando, ó, colunas. Se eu colocasse qualquer outra coluna aqui, por exemplo, de cliente, eu pôsse nome. Eu teria que vir aqui no group by e colocar nome, para poder agrupar também, certo? Beleza. Então, se a gente vir aqui e dar um selecionar, o que eu sei aqui agora? Eu sei que meu cliente 1 tem um pedido, meu cliente 3. Fui pegar uma água ali que a garganta ficou seca e a voz não saiu. Então, ó, meu ID cliente 3, eu tenho um pedido. Meu ID cliente 4, um pedido, ou seja, ele me trouxe aqui quantos pedidos cada cliente tem, certo? Então, a gente fez aqui a função count, certo?
Agora a gente vai partir para o sum. O que é o sum? Ele é soma. Ele vai somar tudo que eu tenho numa coluna. Então vamos supor, ó, vou dar aqui um select na minha tabela pedidos. Vamos supor que eu quero saber igual a somatória dos meus pedidos, quanto que eu já vendi. Então aqui eu dou um select, sum, eu tenho que pôr aqui entre parênteses qual coluna que vai ser somada. E aqui eu crio um alias para eu poder colocar um apelido na minha coluna, certo? Então ele vai somar o valor total, tá aqui na minha coluna, da minha tabela pedidos. Então se a gente vir aqui, selecionar, dar o executar, e que ele me trouxe aqui, eu já vendi 1034, somando todos os pedidos, certo? A gente for um pouco além, ó, vamos complicar mais um pouquinho. Agora vamos calcular o total de venda para cada produto, ou seja, cada produto vendeu quanto? Quanto que eu tenho, quanto que eu tive de retorno? Então a gente dá aqui um select, aqui a gente coloca o ID produto, porque eu quero saber qual que é o produto, né? E aqui, ó, eu dou um sum entre parênteses, a quantidade vezes o subtotal, as total de venda. Da minha tabela from, da minha tabela pedido, e aqui o group by e o ordem by. O group by, como já dito, reforçando, ele vai agrupar pelo ID produto. E aqui o ordem by, ele simplesmente vai ordenar por ordem crescente. Se você quisesse ordenar por ordem decrescente, é só colocar um dash aqui, certo? Antes da gente executar, vamos dar um select aqui na minha tabela itens pedido. Então tem aqui a de a quantidade subtotal. Então o que ele fez aqui? Ele vai somar aqui, ó, minha quantidade vezes o subtotal, que eu tenho aqui a quantidade e o subtotal. Então ele vai somar. Beleza, vamos executar aqui agora? Então vou selecionar esse carinha aqui, vou executar. E aqui ele me trouxe aqui, meu produto 1, eu tive de vendas R$653. Meu pedido 2, meu produto 2, eu tive esse total de vendas. Meu produto 3, eu tive essa quantidade de vendas. Agora, ó, vamos à função AVG. Certo? O que é a função AVG? Ela te dá a média. Então, considerando aqui aí da minha tabela produtos, eu quero saber qual que é a média do meu estoque. Faltou o from aqui. Qual que é a média de preço do meu estoque? Eu dou aqui um select, a função AVG, entre parênteses, a coluna que eu quero saber a média. From da minha tabela produtos. Então eu seleciono aqui, dou um executar. Então a média de preço dos meus produtos é R$67, certo? Agora eu quero saber a média por clientes. Então é o mesmo esquema, ó, select, vou trazer meu ID cliente, coloco aqui a função AVG e o campo que vai fazer a média. Da minha tabela pedidos, onde eu vou agrupar por ID cliente. Eu não vou ser repetitivo aqui, porque eu já mostrei nos casos, nos exemplos acima. Vou selecionar aqui. Então aqui eu tenho a média de venda por cliente. Então meu cliente 1, a média dele, ó, que ele gasta conosco é de R$59. O 3, 224. E assim sucessivamente. Agora a gente tem aqui a função min. O que é a função min? Ele traz o mínimo em uma determinada coluna. Ainda usando a tabela produtos, o que eu faço aqui? Dou um select min, entre parênteses a coluna que eu quero trazer o valor. Então se eu selecionar aqui e executar, qual que é o meu menor valor no meu de produto? R$15,90. Então esse é o produto mais barato que eu tenho aqui no meu estoque. Agora, ó, vamos fazer um exemplo onde mostra o valor mínimo de venda para cada produto. Então a gente seleciona aqui. Então tá vendo, meu produto 1, qual que foi o mínimo de venda dele? R$59,80. Produto 6, R$89. E assim sucessivamente. E por fim,
a função max. O que é a função max? É o inverso de mínimo. Em vez de trazer o mínimo, vai trazer o máximo. Então se eu pôr aqui, ó, select max, entre parênteses preço, from produtos. Se eu selecionar aqui, vai me trazer o meu produto mais caro, que é R$147. Bom, era o que eu queria mostrar para vocês. Obrigado aí por você estar até agora assistindo esse vídeo. Já deixa o like aí, se inscreve no canal. E é isso, até o próximo vídeo.